Olá, querido, querida, que bom estarmos juntos mais uma vez aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Eu sou o Reverendo Juliano e peço que você fique muito à vontade neste canal que é o Pão em Casa. E eu quero lembrar também, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, clique na opção todas do sininho para que você possa receber as notificações e continuar sendo abençoado com estudos e palavras do Senhor como essa, para a edificação de sua vida. Nunca se esqueça também de deixar o seu like, também de compartilhar a palavra do Senhor com outras pessoas, com aqueles a quem você ama, para que o Evangelho de Cristo possa chegar aos mais distantes lugares, ao maior número de pessoas possíveis. E vamos então ao estudo da palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre Maria, essa personagem importantíssima do Novo Testamento, porque ela foi agraciada, foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus Cristo, né? O nosso Salvador. E hoje nós vamos falar então sobre Maria, mãe de Jesus, mas também como Maria, aquela que teve uma espada atravessada na sua alma, aquela que enfrentou a dor de ver o próprio filho crucificado na cruz. E nós sempre dizemos, a Bíblia não é uma novela mexicana, não é um filme de romance, é uma história real. E você que é mãe, você que está assistindo este canal, ou até mesmo você que é pai, sabe como é difícil para nós vermos os nossos filhos sofrendo. Coloque-se no lugar de Maria. Certamente não foi nada fácil para ela ver o seu filho morrendo, para que eu e você fôssemos salvos, para a redenção de nossos pecados. Sabemos bem que aquela cruz era nossa. Nós somos merecedores daquela cruz, mas Cristo Jesus se doou, Ele se entregou para que nós tivéssemos reconciliação com Deus e a possibilidade da salvação e da vida eterna. Mas Maria estava ali acompanhando tudo isso e, como a palavra diz, ela guardava em seu coração e meditava nisso, meditava na ação de Deus através da história, através de sua vida, através da vida de Cristo Jesus. E nós vamos meditar então no texto de João, capítulo 19, leremos dos versículos 25 a 27. Você pode acompanhar conosco ou ler na sua própria Bíblia a palavra do Senhor em João, capítulo 19, versículos 25 e 27, que diz o seguinte: Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: Aí está o seu filho. E ao discípulo: Aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Antes de começarmos propriamente o estudo da palavra, eu quero te fazer aquela pergunta que peço que esteja no seu coração e na sua mente durante todo esse estudo. E ao final dele, que você possa se colocar diante do Senhor, dando uma resposta humilde e sincera. E a pergunta é: você tem confiado sinceramente no Senhor, inteira e completamente no Senhor, a qualquer custo? Quero fazer uma pergunta um pouquinho mais profunda ainda. Você continuaria confiando no Senhor inteiramente, mesmo que isso custasse o seu sonho, mesmo que isso significasse abrir mão de algo que você queira muito? Algo para a gente pensar. Mas vamos então estudar a palavra do Senhor. Como eu já disse no início, hoje nós vamos falar sobre Maria. E por que é importante meditarmos na história dessa mulher nobre, dessa mulher digníssima? Porque não apenas ela foi a mãe de Cristo Jesus, sendo assim agraciada de tal forma como nenhuma outra mulher foi, mas ela também foi um exemplo fidedigno de serviço, de servir ao Senhor com integridade, com fidelidade a qualquer custo. Realmente Maria é um exemplo de mulher rendida aos pés do Senhor, uma pessoa que estava ali à inteira disposição de Deus, apesar das dificuldades que isso significaria, apesar dos perigos, dos problemas que isso poderia trazer a ela, mas ela decidiu servir ao Senhor com integridade, e não apenas sendo aquela que daria luz ao Filho de Deus, mas também aquela que ensinaria Jesus Cristo, porque ela também foi mãe, aquela que seria responsável por trazer educação, cuidado ao Filho do Deus vivo. E isso não é pouca coisa, isso é um grande privilégio, mas também com grandes privilégios vem grandes responsabilidades.
Certamente que a responsabilidade que aquela mulher recebeu de ser aquela que cuidaria do mestre não foi nada fácil, mas Deus a agraciou, Deus a abençoou, Deus lhe deu capacidade para isso e seu exemplo está aí para servir de inspiração para nós também. Mas eu queria então começar a falar um pouco sobre os atos, quem foi Maria, como ela viveu e principalmente a sua característica de serviço, de servidão ao Senhor, de estar disposta no serviço da obra de Cristo Jesus. A palavra do Senhor começa a contar a história de Maria a partir do momento em que o anjo aparece a ela dando a notícia de que ela seria a mãe do nosso Redentor. O anjo começa aparecendo a ela chamando-a de agraciada, de alguém que havia recebido a graça do Senhor. Mas quando Maria recebe essa mensagem, ela era uma pessoa bastante jovem. Alguns estudiosos propõem que ela deveria ter entre 13 e 15 anos, que era normalmente a idade que uma jovem se casava naquela época, bastante cedo para o nosso conceito de hoje, né, para os nossos tempos, mas era algo que acontecia normalmente naquela época. E a palavra fala que ela estava noiva, ou seja, ela estava naquele período de cerca de um ano entre a proposição e a efetivação do casamento. Ela era noiva de José, estava se preparando para o seu casamento quando o anjo aparece a ela dizendo que ela ficaria grávida. Não através de uma ação humana, não através de uma relação dela com José, mas através da ação do Espírito Santo que a envolveria e ela conceberia, ela ficaria grávida de Jesus Cristo, como de fato aconteceu. Mas o que significa isso propriamente dito? Nós precisamos entender que Maria era uma moça de uma comunidade conservadora, de uma região bastante pobre da Galileia, da cidade de Nazaré, uma moça bastante jovem, e que agora recebia a notícia que ela ficaria grávida. Isso traria para ela sérios riscos. Por quê? Eu quero que você abra a sua Bíblia ou acompanhe conosco o texto que estará na sua tela, de Deuteronômio capítulo 22, versículos 20 a 21. Diz assim a palavra de nosso Deus: Se contudo a acusação for verdadeira e não se encontrar prova de virgindade da moça, ela será levada à porta da casa de seu pai, e ali os homens da sua cidade a apedrejarão até a morte. Ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituindo-se enquanto estava na casa de seu pai. Eliminem o mal do meio de vocês. Quando nós lemos esse texto, nós nos damos conta do custo que isso poderia ser para Maria em se submeter à vontade de Deus, de conceber o Mestre, de ser aquela que daria luz a Jesus Cristo. Isso era algo bastante sério. Para as leis daquela época, uma moça que não se casasse virgem e isso fosse provado, o homem, ou seja, o seu marido, poderia exigir a devolução dela à sua família e a sua família a conduziria para apedrejamento. Ela seria morta, porque isso era considerado desonroso. E não somente isso, também era considerado um pecado gravíssimo. Então, submeter-se a isso significaria risco de morte para Maria. Ela poderia ser morta. Querido, se coloque no lugar de José. Como eu disse agora, deixa a novela mexicana de lado e pense em algo real. Qual seria a sua reação se você fosse José? Se de repente a sua noiva dissesse: olha, um anjo me apareceu dizendo que eu vou ficar grávida. Você acreditaria? Mas sabe o que mais me surpreende, José? José era um homem nobre. A palavra diz que quando ele recebe a notícia, ele decide fugir para assumir a culpa. O que José estava fazendo? Era mais ou menos o seguinte: bem, eu vou fugir, vai parecer que eu sou o responsável, mas que eu forcei Maria, e ela não vai ser morta. Eu vou fugir, vou continuar na minha vida, mas assim eu preservo a dignidade de Maria. Nós vemos como José era realmente um homem honroso. Mas a palavra fala que o anjo apareceu então a José explicando tudo. E José compreendeu então, e a palavra fala que ele desposou Maria e não teve relações com ela até o dia que Jesus nasceu. Ele aguardou aquele período para que então pudesse se consumar o seu casamento. Mas a palavra nos mostra que Maria corria sérios riscos. Risco de ser rejeitada por José, risco de ser morta, risco de ser rejeitada por sua família, risco de ser mal falada pela sociedade no qual ela vivia. Querido, Nazaré é uma cidade pequena. E se você já viveu numa cidade pequena como eu,
sabe que muitas vezes a fofoca é o esporte oficial. É muito comum em cidades pequenas, onde todo mundo se conhece, as pessoas conversarem umas sobre as outras, falarem sobre a vida uma das outras. E certamente que Maria corria o risco e talvez até tenha enfrentado alguma coisa do tipo. Certamente o que aguardava Maria não era fácil. Muitas coisas estavam em risco, até a sua própria segurança. Mas ainda assim, ela decidiu obedecer ao Senhor, decidiu se prontificar. Eu gosto muito de uma frase de João Calvino que diz assim: ofereço-te, Senhor, o meu coração pronta e sinceramente. Foi o que aconteceu com Maria. Ofereceu a sua vida, o seu coração pronta e sinceramente ao Senhor, apesar dos riscos, apesar do que isso poderia significar. Essa é uma hora de nos perguntarmos se nós temos confiado inteiramente no Senhor. Será que nós temos confiado em Deus em qualquer circunstância, não apenas quando tudo é favorável? Será que confiamos no Senhor quando corremos risco de morte, quando corremos risco de perigos, quando enfrentamos adversidades, oposição? Será que se a nossa família ficar contra nós por amor a Deus, como acontece, eu já vi relatos de pessoas que quando se converteram, tiveram que ouvir da sua própria mãe que preferia ver o filho morto do que convertido. Que frase dura para um filho ouvir. Mas será que numa circunstância como essa, nós continuaríamos firmes no Senhor, mesmo que isso significasse perder nossa família, nossos bens e até mesmo nossa liberdade, como muitos servos do Senhor perderam? Ou ainda, será que nós temos confiado inteiramente no Senhor, mesmo que isso signifique abrir mão de nossos sonhos? Talvez aquele sonho que você teve, aquele desejo tão grande, você teria capacidade de colocá-lo nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, eu te entrego por amor a Ti, faça, cumpra-se a Tua vontade em mim? Em segundo lugar, nós queremos destacar que Maria era uma mãe dedicada, uma qualidade maravilhosa de Maria. Realmente ela cumpriu com o seu papel, com o seu dever, não apenas de gerar, mas de ser uma mãe, de ser aquela que educaria o seu filho, né? E nós percebemos isso nos relatos da Bíblia, que mostra como os seus pais, tanto Maria quanto José, eram dedicados no serviço de cuidar de Jesus Cristo, de serem bons pais, pais exemplares. Embora a Bíblia não nos dê detalhes da infância, da adolescência e da juventude de Cristo Jesus, nós percebemos que eles eram fiéis no cumprimento das leis. Por exemplo, nos mostra a palavra que ao 8º dia, Jesus foi apresentado no templo para ser circuncidado, que era um dos mandamentos que todo judeu deveria cumprir. Ao 8º dia, a criança era apresentada ao sacerdote e ali ocorria a circuncisão, que era o marco, a abertura, que era o sinal da participação do judeu como povo de Deus, como parte do povo de Deus. Hoje, o correlato para nós é o batismo. Nós, pais, apresentamos nossos filhos ao batismo também, significando que eles fazem parte do povo de Deus. E a palavra nos mostra que o batismo é sinal e selo do Espírito Santo que habita em nós e de que fazemos parte do povo de Deus. Então, Maria e José cumpriram com este mandamento bíblico. Aliás, foi nessa cena da apresentação de Jesus Cristo para ser circuncidado que aconteceu um fato também bastante importância. Ali José e Maria conhecem Simeão e Ana, a profetisa Ana, e Simeão, servo do Senhor, que participavam diariamente nas orações no templo. E a palavra nos revela que após Jesus Cristo ser circuncidado, Simeão profetiza sobre a vida de Cristo Jesus e também sobre a vida de Maria. Após ele dizer aquilo que aconteceria com Jesus Cristo, no capítulo 2, versículo 35 de Lucas, nos mostra que Simeão vira-se para Maria e diz: mulher, uma espada atravessará a sua alma. Obviamente que não estava dizendo algo literal, mas o que aconteceria, como de fato anos mais tarde aconteceu, quando Maria, aos pés da cruz, viu seu próprio filho sendo crucificado. É como se uma espada atravessasse o seu coração, a sua alma, uma dor profunda. Creio que mulher nenhuma neste mundo seria capaz de sentir essa dor. Poderia até imaginar. Certamente que você conhece, ou até mesmo você que está nos ouvindo, já passou pela perda de um filho. E eu não conheço a sua dor, eu posso apenas imaginar. Mas te garanto que mesmo você pode apenas imaginar a dor que Maria sentiu de ver o seu filho justo, um filho perfeito, que nunca pecou, sendo crucificado por pecadores como eu e como você.
por mim e por sua vida. Outro fato interessante que mostra do cuidado materno de Maria foi quando Jesus completou 12 anos. Nessa época era comum também que a criança fosse ao templo para deixar de ser um menino sendo apresentado ali, cumprindo com os deveres da religião judaica. E a palavra fala que nessa ocasião, Jesus se separou ali do grupo em que José e Maria estavam, mas quando eles voltaram, eles encontraram Jesus no templo, conversando com os doutores da lei. E a palavra diz que Jesus perguntava, e ali tinha um diálogo, mostrando como já a sabedoria de Jesus Cristo já era notória, mesmo na sua infância, né? Mesmo na sua adolescência. Mas é interessante que a palavra fala que ao observar isso, Maria guardava isso no seu coração e meditava. Maria, ela tinha essa característica latente, né, em sua personalidade. Era uma pessoa que meditava, era uma pessoa que pensava, era uma pessoa analítica. Isso é muito importante. Nós vemos já a comparação, o contraste em comparação com Pedro. Pedro já era uma pessoa sanguínea, que não pensava muito, fazia primeiro e depois pensava nas consequências. Maria não. Maria era uma pessoa mais introspectiva, que refletia no que ia dizer, no que ia fazer, meditava, pensava e certamente que deveria ter altas conversas com o Espírito Santo de Deus em seu interior enquanto ela meditava. Aqui também merece a atenção a um fato importantíssimo. Segundo Houston, essa foi a última menção que foi feita a José. Em algum momento, a partir dos 12 anos de Cristo Jesus, provavelmente José morreu. A partir desse instante, a palavra começa a se referir a Jesus como filho de Maria, e não mais filho de José ou ainda como filho do carpinteiro, apenas como filho de Maria. Então, embora não sabemos os detalhes, existem algumas teorias de que José foi morto em alguma rebelião ou até mesmo de alguma doença, nós não sabemos, são apenas teorias. Mas o fato é que em algum momento José morreu, deixando então Maria viúva, numa situação então bastante difícil. Nós sabemos que para o contexto daquela época, uma mulher viúva era praticamente uma mulher desassistida. Se ela tivesse filhos adultos, ela ainda estaria numa situação um pouco melhor, porque os seus filhos a sustentariam. Aquela sociedade era uma sociedade bastante difícil, eram tempos difíceis para uma mulher. Hoje as mulheres têm bastante independência, falamos hoje de empoderamento, né? E eu não vou entrar nesses detalhes, né, na questão sobre este termo, estou apenas falando do nosso contexto. Hoje é muito comum mulheres trabalharem, mesmo aquelas que têm maridos, mesmo aquelas que têm uma boa situação financeira, é muito normal, não temos nada contra isso, mas o fato é que naquela época isso não era possível. Então não é difícil de entender as dificuldades que Maria enfrentou para continuar cuidando de Jesus Cristo. Se José morreu quando Jesus já era um adulto, talvez isso fosse um pouco mais fácil, Jesus poderia ajudá-lo. Mas se isso aconteceu ainda na fase adolescente de Jesus Cristo, certamente eles enfrentaram grandes dificuldades. Não temos como afirmar qualquer coisa, são apenas teorias, são apenas possibilidades. Mas aqui eu quero destacar também essa atitude de Maria, especialmente para você que é mãe, e especialmente você que é uma mãe solitária. Seja uma mãe solteira ou uma mãe viúva, alguém que já perdeu seu esposo, já perdeu seu companheiro e se vê hoje numa grande dificuldade de criar os seus filhos sozinhos. Certamente que isso não é fácil. Certamente que há momentos em que você se encontra desesperado, talvez até mesmo pensando em desistir de tudo ou ainda se perguntando: será que vou dar conta? Eu quero te convidar a meditar no exemplo de Maria, uma mulher notória, digna, e que muitas vezes nós não refletimos tanto na sua vida como uma pessoa normal, como uma pessoa de carne e osso que enfrentou lutas, dificuldades, que teve medo, que chorou, que se alegrou, que teve realizações, mas que também teve situações difíceis, situações limites que ela certamente enfrentou. E se você está passando por isso, quero te deixar essa palavra de esperança e de ânimo. O Senhor é contigo. E assim como Maria foi cuidada por Deus e conseguiu cumprir com o seu papel, com o seu dever, creia que o Senhor também te deu essa bênção de ser mãe. E mesmo apesar das dificuldades, se você confiar nele e clamar a ele, ele te ajudará e te dará forças para ir até o final, se tornando sim uma mãe exemplar, uma mãe que realmente cumpriu com o seu papel.
Em terceiro lugar, nós queremos destacar a reação de Maria diante do ministério de Jesus Cristo. E é fato que ela participou desse ministério e, aliás, eu diria ainda mais, que ela inaugurou o ministério de Jesus Cristo. A palavra nos mostra que o primeiro sinal de Jesus Cristo, está lá em João capítulo 2, versículos 1 a 12, foi quando o Senhor Jesus estava numa festa, ele, os discípulos e Maria, numa festa de casamento. Festão enorme, maior festa, né? O pessoal ali estava comemorando, as festas de casamento naquela época duravam dias. Mas a palavra nos mostra que no meio da festa o vinho acabou. E agora? Que situação? Certamente que aquele noivo e aquela noiva passariam uma vergonha tremenda, né? No meio da festa, no auge, acaba o vinho. Hoje não é tão comum o vinho, mas numa festa de evangélico seria mais ou menos a Coca-Cola. Cara, acabou a Coca-Cola, e agora? O que vamos fazer? Acabou o refrigerante. No meio de uma festa, acabou a carne do churrasco. Que situação difícil para os noivos, né? E era isso que estava acontecendo. Mas a palavra nos mostra que Maria chegou a Jesus e pediu que ele resolvesse essa situação. A palavra não nos dá detalhes sobre qual era a função de Maria neste casamento. Afinal, provavelmente ela fosse só uma convidada. Talvez ela estivesse participando na organização, talvez fossem parentes ali, alguma coisa do tipo, amigos, vizinhos, enfim. Mas o fato é que Maria resolve intervir nessa situação. Ela diz a Jesus que o vinho acabou, esperando que ele resolva. Fica aqui também uma dica para nós. Assim deve ser a nossa atitude. Colocar os problemas diante de Jesus. Naquela situação, foi o vinho. Qual é a situação que você precisa hoje colocar aos pés do Mestre? Colocar diante de Jesus para que ele resolva. E principalmente, crer que ele pode resolver. A palavra também continua dizendo que em seguida Maria dá ordens às pessoas para que preparem todo o necessário para que Jesus fizesse o milagre. E assim de fato aconteceu o primeiro milagre de Jesus, inaugurando o seu ministério. Ali aconteceu o milagre da transformação da água em vinho. E não apenas em vinho, mas a palavra nos mostra que era o melhor vinho, que os responsáveis ali pela festa, aquele que era responsável por provar o vinho e distribuir, enfim, fazer todos os preparativos da festa, ele fica surpreso com os noivos dizendo, olha, é comum que se sirva primeiro o bom vinho e depois, quando o pessoal já está para lá de Bagdá, servir um vinho mais barrela, né? Um vinho mais modesto. Mas você fez o contrário, está servindo o melhor vinho. Então Jesus não apenas fez um milagre, mas ainda fez com categoria, né? Fez o melhor milagre ali, fez o melhor vinho para que pudesse então trazer alegria para aquele casamento. Eu quero fazer um breve parênteses aqui. Na Bíblia, muitas vezes, o vinho ele é associado à alegria, ele é usado para simbolizar a alegria. E Jesus deve ser alegria em nossas vidas. Aquele que realmente supre as nossas necessidades e a nossa alegria deve estar nele, não nas circunstâncias. De modo que ele sendo bom vinho, ele é a nossa alegria completa. O Senhor deve ser o nosso bom vinho, a causa da nossa alegria, porque as circunstâncias do mundo sempre serão adversas. Talvez você esteja numa situação boa hoje, talvez você esteja numa situação favorável, mas amanhã pode não estar. Mas se a sua alegria estiver em Cristo Jesus, e ele diz que ele traz a alegria completa, ele completa a nossa alegria, então certamente nós seremos sempre alegres, sempre felizes, mesmo em situações difíceis. Mas eu quero também fazer mais uma pergunta aqui para você refletir. Você tem conseguido entregar a sua vida completamente nas mãos do Senhor, especialmente em momentos em que você precisa de ajuda? Você tem confiado na ajuda do Mestre? Numa situação como essa, qual seria a sua decisão? Qual seria a sua atitude? Ou ainda, como já pregamos, na multiplicação dos pães e dos peixes, você confiaria os seus pães e seus peixes a Jesus para que ele multiplicasse? Ou você estaria, assim como Filipe, pensando se 200 denários seria o suficiente para comprar pão para aquela multidão? Será que nós confiamos a água a Jesus para ele transformar no vinho? Será que nós confiamos os nossos problemas ao Senhor para ele transformar em solução e, por conseguinte, em alegria e júbilo? Algo para pensarmos. Finalmente, nós chegamos à última parte desse estudo e também a parte mais importante, a parte mais difícil também. Maria junto à cruz. Que cena difícil para um pai e para uma mãe viver. Confesso que hoje de manhã, antes de gravar esse estudo, eu estava aqui pensando, eu tenho filhos, tenho o Caleb, que é o mais novo, e a Letícia, que é a mais velha.
E eu pensei, Senhor, não me deixa passar pela perda de um filho. Eu sei que se isso for preciso acontecer, o meu mestre vai me dar forças para isso. Mas o meu coração, a minha oração, o meu pedido a Deus é que eu não precise passar por isso. E enquanto eu estava meditando nessa palavra, eu pude tentar me colocar um pouco no lugar de Maria. Certamente não foi algo nada fácil. Certamente muitas questões, a palavra diz que ela era uma pessoa que pensava, que meditava, então certamente muitas questões vieram à mente e ao coração de Maria. Por que isso está acontecendo? Não faz sentido um homem justo ser morto por pecadores como eu, como nós, né? E certamente o inimigo também, que já é safado, que já é aproveitador, deve ter tentado lançar muitas angústias, perguntas e dúvidas no coração de Maria, talvez até mesmo gerar revolta, talvez dizendo para ela, Maria, por que você confia nesse Deus que está sacrificando o seu filho por pecadores, como esses dois ladrões aí na cruz? Talvez tudo isso passou no coração de Maria. Certamente não foi algo fácil para uma mãe ver o seu filho sendo morto como um ladrão, um homem justo, um homem inocente, um homem íntegro sendo morto como um ladrão, de uma forma tão cruel como aquela. Mas Maria, firme e inabalável, estava ali como serva do Senhor. E eu gosto muito de pensar em Maria como ser humano, como uma pessoa comum como eu e você, porque isso mostra o quanto ela era um grande ser humano, uma pessoa que apesar de tanto sofrimento, de sentir uma espada atravessando o seu coração, a sua alma, em nenhum momento ela maldisse ao Senhor. Em nenhum momento ela fez como a mulher de Jó, que sugeriu que ele amaldiçoasse o Senhor e morresse. Pelo contrário, a palavra diz que ela ainda depois continuou servindo a Deus, que ela continuou fiel ao Senhor. Que exemplo de mulher, que exemplo de serva do Senhor, que exemplo de fé, que exemplo de vida cristã para nós nos dias de hoje, né? Quantas pessoas, diante de perdas terríveis como essa, maldiriam o Senhor, abandonariam a fé? Nós temos visto, nessa época de pandemia, muitas pessoas que estão abandonando a fé no Senhor. Esses dias eu vi a triste notícia de um cantor gospel, de um cantor evangélico, que se declarou agora ateu porque não conseguia entender como um Deus todo-poderoso permite uma situação como essa. Mas é interessante meditarmos no fato de que um servo fiel ao Senhor não fica sem recompensa. No estudo passado nós falamos sobre isso, sobre as mulheres fiéis, e que elas foram recompensadas por sua fidelidade ao Messias. E assim também foi com Maria. A palavra fala que aos pés da cruz, já pouco antes de falecer, Jesus olha para Maria e vê ali o discípulo amado, João. E a palavra nos diz que Jesus, ao olhar para João, fala, aí está a sua mãe. E também ao olhar para Maria diz, aí está o seu filho. O que Jesus estava fazendo ali? Mesmo no momento de tamanha dor e sofrimento, ele consegue olhar para Maria e se preocupar com ela. Diz para João cuidar de Maria. Ele agora seria como um filho para ela. Ele seria responsável por cuidar dela. A palavra diz que daquele momento em diante, o discípulo amado, ou seja, João, passou a cuidar de Maria como se fosse a sua própria mãe. Querido, quando eu tive que sair de casa para fazer o seminário, para estudar, para ser pastor, eu pude ver o Senhor me providenciando diversas mães, diversas famílias, pessoas que me acolheram, pessoas que supriram aquela necessidade emocional por estar tão distante. Eu fui fazer o seminário em Fortaleza, 4.000 quilômetros de distância da minha família, só podia ver os meus pais de 6 em 6 meses, não foi nada fácil. E não somente isso, mas depois até mesmo no ministério pastoral, por 2 anos eu pastoreei sozinho, né? Eu era solteiro, fui me casar no meu 2º ano de pastoreio, e o Senhor providenciou lares, pessoas que me acolheram, pessoas que me ajudaram, pessoas que olhavam para mim com amor. E isso foi tão importante na minha vida. Eu vi ali o Senhor suprindo. Não é à toa que a palavra do Senhor diz que aquele que deixa pai, mãe, família por amor de Cristo, jamais ficaria desassistido. Pelo contrário, seria suprido 100 vezes mais. E eu pude ver isso na minha própria vida. E nós vemos nesse texto também que Jesus, até mesmo na cruz, se preocupou em dar a Maria um filho, né? Mesmo que um filho substituto ali para acalentá-la, para cuidar dela, dando a ela também uma nova família, um motivo para sorrir, mesmo em meio a uma situação tão triste como aquela.
Para concluir esse estudo, não podemos deixar de meditar no fato de que Atos, capítulo 1, nos revela que Maria continuou servindo ao Senhor, mesmo após a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus sobe aos céus. A palavra nos mostra que ela continuou ali persistindo em oração. E muito provavelmente ela estava presente no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que ali estavam firmes em oração. Maria continuou servindo ao Senhor e muito provavelmente foi um forte pilar da igreja cristã da primeira era, assim como Tiago e os demais apóstolos. Fica aqui também um exemplo para nós, de continuarmos servindo ao Senhor fielmente, sem importar qual a situação, sem importar qual a adversidade e até mesmo que tenhamos que abrir mão de nossos sonhos e projetos, sabendo que o Senhor nunca nos deixará sem recompensa, mas suprirá cada uma de nossas necessidades, que assim como Maria foi agraciada, mas isso não significa que ela teve uma vida de mar de rosas, ela teve dificuldades, assim também nós hoje participamos da graça de Cristo Jesus, estamos debaixo da graça de Cristo Jesus. Não significa, portanto, que nós vamos estar isentos de problemas. Não significa que a nossa vida será perfeita e que iremos ter tudo o que queremos. Significa apenas que o Senhor suprirá cada uma de nossas necessidades e que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Que nós possamos aprender com o exemplo de Maria, depositando os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa existência nas mãos do Senhor, sabendo que Ele fará coisas maiores que nós jamais sonhamos em imaginar, se tão somente confiarmos nele. Eu quero te convidar a orar. Pai querido, Pai de amor, obrigado pelo exemplo dessa mulher tão digna que foi Maria. Um exemplo para nós seguirmos também. Um exemplo de fidelidade, de servidão ao Senhor. Um exemplo de que a vida não é perfeita, que teremos problemas, mesmo aqueles que são tementes ao Senhor. Mas que em todo instante o Senhor estará conosco e não nos deixará desprovido e desassistido. Mas o Senhor suprirá cada uma de nossas necessidades. E o Senhor, Pai querido, estará conosco em cada momento. Obrigado por tamanha fidelidade do Senhor. Ensina-nos a ser fiéis a Ti, como o Senhor também é fiel a nós. Pai querido, guarda a vida deste que me ouve, desta que está meditando nessas palavras nesse instante. Que o Senhor fortaleça a fé de todos nós, Pai querido, para que possamos permanecer firmes e inabaláveis, mesmo em situações tão difíceis de perdas como essa, que possamos confiar no Teu amor e na Tua soberania, mesmo que as circunstâncias pareçam dizer que não. Assim nós oramos nesse instante, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, muito obrigado por ter nos assistido até aqui. Peço que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like também para que o YouTube possa entender que você gostou deste conteúdo e quer continuar recebendo materiais como este. Te convido a estar conosco novamente na próxima terça-feira às 19 horas para juntos continuarmos meditando na palavra do Senhor. Não se esqueça também de compartilhar a palavra do Senhor com aquelas pessoas que você ama, com aqueles que te cercam, para que o Evangelho possa cercar essas vidas e abençoá-las como você também tem sido abençoado, que essa palavra de esperança possa fortalecer o seu coração e daqueles que estão ao seu redor. Finalmente, nunca se esqueça de orar por nós. Somos seres humanos e precisamos do poder de Deus para continuarmos firmes e inabaláveis neste propósito de pregar, de anunciar o Evangelho da salvação. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.